Olha, meu irmão, você quer prosperidade, você quer ter equilíbrio, você quer que o gafanhoto não tome nada teu. Eu quero declarar para você, dá dízimo, dá dízimo, dá dízimo. Bem, galera, interessante, o vídeo é um tema muito mais que polêmico, pois até hoje se defende a questão de dar dízimos nas igrejas. Mas será que temos que dizimar? Veremos agora. Todos prontos? Mas primeiro vai um salve aí para Fernanda Santos, também para Jonas Olivato, Edvan Ribeiro, e também um salve vai para todos os que estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado, galera. Dízimo, a melhor explicação. Funcionava assim: existiam 12 tribos em Israel, que são os 12 filhos de Jacó. Os historiadores dizem que eram 13 tribos, porque tinha os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, mas o certo é contar não os filhos, mas sim o pai. Depois que Moisés tirou o povo da servidão e levou para o deserto, o Senhor deu várias leis para serem cumpridas, e uma delas era que a tribo de Levi tomasse conta do sacerdócio e das coisas sagradas. Não poderiam trabalhar, então foi ordenado que seus irmãos, ou seja, as 11 tribos que podiam trabalhar, dessem a 10ª parte dos seus animais e plantação, para que os levitas, que são os sacerdotes, pudessem se alimentar. Não só eles, mas também as viúvas, os órfãos, que existia muito naquela época por causa da guerra. Também serviria para alimentar os necessitados e os estrangeiros. Vejamos o que diz em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quando produzirem, no 3º ano, o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. De quem se recebia os dízimos? Vamos ler mais uma parte da Bíblia. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Está escrito em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Veja que o texto refere-se que eles têm que receber os dízimos dos seus irmãos e não recebia de outros povos. Então, a tribo de Levi, que era a tribo do sacerdote, recebia os dízimos da mão de seus próprios irmãos, que são as 11 tribos. Vamos ler mais um pouco. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Números capítulo 18, versículo 21. Agora o texto fala porque eles merecem receber o dízimo, por tomarem conta das coisas de Deus. Mas como eles pagavam a dizima de seus bens, de mês em mês? Vejamos na Bíblia a palavra de Deus. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher do campo. Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Aqui disse claramente que não é mensal, e sim anual. Eles entregavam a dizima de ano em ano na época da colheita. Também estamos vendo que aqui nunca se falou em dinheiro, e sim em animais e plantações. Mas se ainda não ficou claro, vamos ler mais um pouco. Em Deuteronômio capítulo 14, no verso 24 para frente, fala o seguinte: mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar o dízimo, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás tu e tua casa. Amados, aqui não fica nenhuma dúvida que o dízimo não é dinheiro. Vamos explicar um pouco. Aqui o texto está falando de Deuteronômio 14, do versículo 24 ao 26, está falando o seguinte: naquela época, se por acaso o tempo onde a pessoa fosse dizimar seu gado, suas ovelhas, suas plantações, etc., se a igreja fosse muito longe, a pessoa venderia o dízimo e levaria o dinheiro. Ora, se o dízimo é dinheiro, como se poderia vender? Muitos pastores falam que naquela época não existia dinheiro. Ora, como não? Se Abraão comprou um campo por 400 peças de prata para enterrar Sara, está escrito em Gênesis. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isto entre mim e ti? Sepulte sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Então aqui já está mostrando que existia dinheiro, que eram as peças de prata, peça de ouro, de bronze, e ainda tinha os mercadores. Já fica claro que existia o tipo de dinheiro deles naquela época. Então aqui em Deuteronômio capítulo 14, fica bem claro que dízimo não é dinheiro. Porque se você vai pegar o dízimo e vender, trocar ele por dinheiro, então dízimo não é dinheiro. Aí é o seguinte: esse dinheiro é para entregar na mão do sacerdote ou na mão do pastor de hoje?
Aqui diz o seguinte, que quando você chegar lá, pega o dinheiro e troca de novo por dízimo. Não é para dar na mão do pastor nem na mão do sacerdote, é para trocar por dízimo novamente, porque o Senhor não requer dinheiro de ninguém. O Senhor não precisa. A palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa de nada de nós, apenas adoração e obediência. Preste atenção, eu não quero convencer ninguém. Você vai colocar o que você tem no altar. Agora e vai ficar sem nada. Você vai colocar o que você tem no altar. E eu vou falar, ó Deus, está aqui. Agora o Senhor multiplica e abençoa esse povo. Isso é contigo. Mas vejamos o texto polêmico que todo pastor usa, Malaquias 3:10. Só que não vamos começar de Malaquias 3:10, vamos começar do versículo 8, que diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sou amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isto está em Malaquias capítulo 3, de 8 a 11. Agora vamos analisar de forma objetiva e espiritual os versículos. Primeiramente, Malaquias estava falando para o povo rebelde da casa de Israel, e não para nós que somos gentios. Para quem não sabe o que é um gentio, é todo aquele que não era judeu, que não era considerado filho de Abraão. Se alguém que era gentio quisesse ser do povo de Israel, então ele tinha que ser circuncidado e se tornava um prosélito. Malaquias não estava falando para nós, estava falando para o povo de Israel. Malaquias estava falando para Israel, para um povo que não ajudava mais na casa do Senhor. Para os sacerdotes, que ao invés de colocar os dízimos na casa do Senhor, eles roubavam. A exemplo dos filhos de Eli, onde o Senhor muito que avisou, mas Eli não obedeceu ao Senhor, e Samuel ficou sendo sacerdote em seu lugar. Quando o profeta Malaquias diz isso, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, veja bem que ele não fala de dinheiro, e sim de mantimento, ou seja, alimento, que era alimento para os sacerdotes, para os pobres, viúvas, órfãos e necessitados estrangeiros. Alimento. E ele também diz, e depois fazei provas de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Aqui o Senhor fala das bênçãos do céu, isto é, chuva que cai, não em cima de dinheiro, e sim das plantações, que também alimentavam o gado. E por causa de vós eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Muitos falsos pastores falam que se você não der o dízimo, Deus não pode repreender o devorador. Isso é uma blasfêmia, dizer que o dízimo é maior que Deus, porque se só o dízimo pode repreender o devorador, então o dízimo é maior que Deus. Amados, o devorador aqui é a locusta e o gafanhoto, que por acaso não come dinheiro, e sim as plantações. E as plantações vão prosperar, tanto dando alimento para o povo, como alimento para o gado, que dá muito pasto. Rapaz, você tá mexendo com quem Deus chamou, você tá brincando com coisa séria. Não tem nada a ver com o conceito de quem tá me vendo e não tá concordando. Aprenda a dar! Agora vamos trazer para o Novo Testamento. Vejamos se alguma vez Jesus Cristo mandou dar o dízimo. Querido, foi Jesus que falou sobre o dízimo. E eu vou ler para você o texto que Jesus falou sobre dízimo. Olha o que diz. Mateus 23. Muitos pastores, que às vezes nem sabem interpretar a Bíblia, e outros fazem por maldade, por ganância, usam esse texto de Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz o seguinte: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Aqui os pastores dizem que Jesus mandou dar o dízimo, porque ele disse, vocês devem praticar estas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir aquelas, que é a fidelidade, misericórdia e justiça. Mas eles não explicam a verdade porque Jesus falou aquilo. É muito simples, porque ainda não era o Novo Testamento. Isso mesmo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não são do Novo Testamento. Calma, eu explico. Vou ler para vocês Hebreus capítulo 9, do versículo 15 ao 17, que diz assim:
Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que forem chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas, que o próprio Deus prometeu. Isto pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez morreu, pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte desta pessoa é que o testamento tem valor. Isso mesmo, enquanto Jesus estava vivo, ainda era o Velho Testamento. Isso mesmo, portanto Jesus não poderia ir contra as leis que Deus deu a Moisés. Então Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu vim cumprir a lei. Por quê? Porque enquanto ele estava vivo, ainda não era o Novo Testamento. O Novo Testamento só vai ser válido depois que Cristo morre. Mas veremos o próprio Jesus falando sobre dinheiro. Em Mateus capítulo 10, do versículo 8 ao 10, quando Jesus manda seus discípulos ir pregarem, ele diz o seguinte: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nas vossas bolsas, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de calçado, nem de bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Aqui é o próprio Jesus falando: de graça recebestes, de graça dai. Não devemos receber nada por pregar a palavra de Deus. Não devemos ganhar dinheiro, nem cachê altíssimo para ir a palestras, reuniões e teologias, e até mesmo cantar. O Senhor mesmo disse: a palavra de Deus é dele. Como poderemos vender o que não é nosso? Lembrem-se de Naamã, que ficou bom da lepra e quis pagar a Eliseu. E Eliseu não recebeu nada, porque quem curou foi Deus. O seu empregado Geazi foi receber e acabou pegando a lepra de Naamã, porque o próprio profeta Eliseu sabia que não poderia receber nada